Chega mais rubro-negros, vamos ver a repercussão da nossa vitória ontem no Maracanã lotado por 2-0 contra a LDU e tudo que rolou. Seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos ver aqui no Sport Center as análises e o pós-jogo de Flamengo 2, LDU 0. A gente está com saldo de 2 gols e crédito de imagem a ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição e vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like para ajudar a gente, porque a gente agradece. Bora conferir Felipe Luiz e tudo que rolou pós-jogo. Vamos lá. Vamos nessa! Agora é com a gente, SC de Sport Center, mas também de Sim, companheiros! Aqui estamos! Vamos falar do Flamengo. Fez a lição de casa, venceu por 2-0 a LDU, era o que precisava para assumir a segunda colocação no seu grupo. Vamos lá, vamos ver como foi o jogo do Flamengo, 2-0 para cima da LDU, festa no Maracanã lotado, 65 mil torcedores. Rodrigo Jufa é quem traz os detalhes. Diante de um público de mais de 65 mil pessoas, Flamengo se impõe sobre a LDU, vence por 2-0 e assume a segunda colocação no grupo C da Conmebol Libertadores. Resultado que alivia a pressão sobre Felipe Luiz e encaminha a vaga para as oitavas de final da competição. O treinador do Flamengo surpreendeu ao escalar um trio de ataque com Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, mas a estratégia de pressionar alta a defesa da LDU deu certo. E Luiz Araújo, camisa 7, grande destaque da noite, contribuiu para o primeiro gol com uma assistência num escanteio e o gol de cabeça de Léo Ortiz. Bola fechado, desvio do Léo Ortiz! Gol do Flamengo! O gol do zagueiro do Flamengo incendiou o Maracanã, mas a torcida sabia que o 2-0 era o resultado que levava a equipe à segunda colocação. O Flamengo continuou pressionando e teve algumas outras oportunidades na primeira etapa, mas acabou levando 1-0 para o intervalo. Buscando a vantagem por 2 gols para passar a LDU no grupo, o Flamengo foi para cima no segundo tempo. E após uma ótima jogada de Alexandro pela esquerda, a bola sobrou para Luiz Araújo, destaque da noite, contribuir com uma assistência e um gol e finalizar o placar em 2-0 para o Flamengo. Hoje vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase numa Libertadores que até então vinha sendo ruim. Eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? E hoje eu acho que a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, a gente passou a mensagem para a própria competição que nós não queremos ser eliminados, a gente quer chegar o mais longe possível, nós queremos chegar na final e o único caminho é esse aí. Levando do jeito que a equipe levou, a intensidade, a vontade para dentro do campo, o sacrifício seria a palavra para mim. O sacrifício que todos levaram para dentro do campo. Nós temos muitos aspectos que melhorar, todos os jogos. E o jogo hoje existem alguns e agora a gente vai analisar amanhã de manhã, analisar o que foi feito no jogo, os aspectos a melhorar e também depois preparar o jogo do Botafogo, que é outro jogo completamente diferente. Então, todo jogo nos dá um guia para seguir. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, estar no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem intensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos,
Demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Com o resultado, uma derrota do Central Córdoba na última rodada para a LDU em Quito, combinado com uma vitória do Flamengo aqui sobre o Deportivo Táchira no Maracanã, o lanterna do grupo que não fez nenhum ponto, o rubro-negro pode ainda sonhar com a primeira colocação do Grupo C. É isso, depende de uma vitória da LDU no último jogo, né, contra o Central Córdoba em Quito. Ou seja, é bem possível, né? E aí tirar o saldo de gols, provavelmente o Flamengo vai fazer mais gols contra o Táchira. Bom, temos aqui, duas vitórias seguidas do técnico Felipe Luiz e temos os números, 41 jogos, isso só time principal, tá? Sem amistosos também. 41 jogos, 27 vitórias, 11 empates, só 3 derrotas. Quer dizer, um aproveitamento muito bom, né? Quase 75%, 71 gols marcados, 1,73 em média, 21 sofridos, 0,51 em média. Hoje não sofreu nenhum, marcou 2, 3 títulos. Já tem o Felipe Luiz nessa breve passagem, né? Mesmo número de derrotas que tem. É mesmo, é verdade. Muito torcedor quer show. Mas hoje não teve show, mas fez a lição de casa, não passou susto e entregou os 2 gols fundamentais para conseguir essa segunda colocação no grupo, e aí só depende de uma vitória simples contra o Táchira no último jogo para se classificar. Exatamente. E eu acho que era isso que o Flamengo precisava, né? Não era show, era resultado. O Flamengo, o Jufo falou, né, de uma certa pressão, de um time que entra como favorito nesse grupo e que não consegue corresponder, de já, por exemplo, estar tranquilo na quinta rodada, então precisava vencer o jogo. E é interessante que venceu o jogo, venceu com autoridade e venceu com a conta do chá necessária para ultrapassar no saldo de gols o seu adversário direto, né, nessa briga pelo menos a princípio, né, pela classificação, que é a LDU. Então, o Flamengo foi um time eficiente, conseguiu fazer um gol numa bola parada, que é sempre treinado. O Felipe Luiz fala muito sobre isso, né, que bola parada decide jogo, principalmente quando você enfrenta defesas fechadas. O Léo Ortiz acabou fazendo 1-0. Inclusive, ele falou da importância do recém-chegado Rodrigo Caio, né? Exatamente, para isso vai ser muito importante mesmo. E aí condicionou o jogo, né? Porque aí o Flamengo conseguiu controlar ainda mais o seu adversário. Foi um jogo que, claro, olhando para o que fez a LDU, não só no jogo de hoje, mas ao longo, né, dessa primeira fase, seria um jogo complicado, enfrentar uma defesa fechada, tentar abrir essa defesa, o Michel tentando ser esse jogador do 1 contra 1, sabe que o Bruno Henrique também é um cara de muita movimentação ali na frente, se falava, vai colocar o Bruno Henrique e o Pedro, e o Felipe Luiz até justificou nessa questão do Pedro, ele precisava de todo mundo 100%, porque era um jogo que exigia isso, né? Então não era espetáculo, era resultado, e o Flamengo conseguiu, no segundo tempo, fazer o resultado ficar mais tranquilo, e aí é o Flamengo que talvez deu um recado à Libertadores, né? Estava muito instável e levantou a mão e disse, opa, estamos aqui para brigar e vamos brigar forte. É um jogo realmente para se recolocar dentro de uma competição onde ele é favorito. A torcida pegou no pé do Michael, né, que foi uma das escolhas do Felipe Luiz para esse jogo. Ele mandou o recado, inclusive para a torcida, né, abraçando o Michael e depois na entrevista coletiva, defendendo o esforço que ele vem fazendo, a importância dele há 4 anos na equipe do Flamengo. E mandou um recado, né, pro Pedro também, né? De que tem que estar 100%, tem que se entregar e vai ser uma peça importante, sim. Mas o personagem do jogo foi o Luiz Araújo, né? Com um gol e uma assistência. E ele também falou sobre isso, como às vezes ele não está sendo escalado, mas continua treinando muito forte. Então essa é a base do trabalho do Felipe Luiz, né? E ele quer essa marcação lá na frente e tem que estar muito bem fisicamente. E é importante ter um elenco que te dê opções, né? Que faça o time jogar de uma maneira diferente. Acho que o Luiz Araújo, ele traz isso, né? A gente vai fazer análise, inclusive, do gol do Flamengo. A importância também do lado esquerdo, né? Do Alexandro. Acho que os laterais são importantíssimos para esse jogo de construção a partir do campo de defesa. E você ter um jogador que funciona como meio atacante, muitas vezes como ponta, finalizador, acaba sendo muito importante. Acho que o Flamengo entra também num momento da temporada em que grande parte do seu elenco, é claro, tem muitos no departamento médico ainda, mas grande parte do seu elenco à disposição e num momento físico importante e interessante. O Flamengo teve muita intensidade nos primeiros 45 minutos, nos 15 minutos do segundo tempo.
tempo. Não dá para jogar dessa forma os 90 minutos, mas é o Flamengo próximo do que o Felipe Luiz gosta, né? Recuperação de bola no campo de ataque, acelera o jogo quando necessário. O Luiz Araújo é muito bom na fase defensiva também, para ajudar na marcação, a recuperação de bola na intermediária ofensiva. E finalizador, acabou sendo realmente importante, o melhor jogador do Flamengo em campo. Alô, continente! O Flamengo levantou a mão. O Alexandre foi muito bem na jogada do segundo gol, né? Você deu a deixa. Análise tática aqui no Sport Center. Análise tática do segundo gol, né? A gente tá vendo como o Flamengo, aquela questão do pré-pressiona, né? Recupera a bola no campo de ataque e aí acelera o jogo. O De La Cruz, quando ele recebe na meia esquerda, ele percebe como o centro tá um pouco fechado, né? E aí o Alexandro, ele se posiciona para receber na profundidade, para justamente fazer a jogada de linha de fundo. E olha o posicionamento do Luiz Araújo. Ele dá aquele passinho para trás justamente para ficar livre para o rebote. O Alexandro, quando levanta a cabeça, ele tenta o Bruno Henrique. E aí o Luiz Araújo, ele não afunda, né? Não entra na área para tentar, na pequena área para tentar a finalização. Ele fica esperando a segunda bola, que pode vir num cruzamento para trás ou numa rebatida da defesa. Foi o que aconteceu, a segunda opção. Ele se posicionou muito bem para fazer o segundo gol. Olha como o Alexandre levanta a cabeça e procura o Bruno Henrique. E se posiciona bem dentro da área. É aquele cara que faz bem a leitura do jogo, né? A leitura do espaço, principalmente. Do De La Cruz, do Alexandro, os três entenderam muito bem os espaços, os poucos espaços que ele deu no início do segundo tempo, e os três foram fundamentais para a construção desse gol. O De La Cruz para achar o Alexandro para fazer a jogada de linha de fundo, uma boa jogada, tentou o Bruno Henrique, mas o Luiz Araújo ali, como a gente viu, bem posicionado, perto da marca do pênalti para fazer o segundo gol. É isso, vamos ver de novo a conclusão do lance. Ó, todo mundo ali na pequena área. Eram 7 jogadores da LDU afundando quase dentro da pequena área e o Luiz Araújo livre na marca do pênalti para poder marcar o gol, o segundo gol, o gol da tranquilidade, né? O gol de perna esquerda. Muito bem, o Flamengo então levanta a mão, fala: continente, estou aqui. É isso mesmo. O Flamengo levanta a mão e diz: eu estou aqui porque eu não tô morto, cara. A gente só não deu um valor necessário para a Libertadores, mas vencemos e convencemos a torcida. Para mim, tava para ser mais. De 3 para cima. Mas o time veio fechado. Eles estão pensando já no jogo da próxima rodada, porque eles podem ganhar lá do Central Córdoba e se classifica. Então eles ficaram fechados mesmo com 2-0, porque eles não queriam levar mais e iam diminuir o saldo de gol deles, que provavelmente todos os 3 vão ficar com 11 pontos. O que vai decidir é o saldo de gol. E o Flamengo tem uma boa oportunidade, porque contra o Deportivo Táchira não é possível fazer um placar elástico, porque o Deportivo nunca ganhou de ninguém nesse grupo, né? Tá zerado, todo mundo ganhou. Então, se a gente ganhou deles lá, aqui, como que vai ser na próxima rodada? Vai ser um jogo daquele. Só contar 1, 2, 3 e 4. Tem que ser 3-0 no mínimo, para ficar com saldo de 5. E o Pedro, tá respondido aquela questão, né? Dos outros vídeos que eu fiz, o pessoal questionando muito sobre o Pedro não ter entrado. Lógico. Fiz uma pergunta: se ele tivesse 100%, o que aconteceria? Ele estaria lá. Não tem um centroavante como o Pedro aqui no Brasil. A seleção brasileira não tem. Então, se o cara tá 100%, ele estaria em jogo. Se ele não entrou como titular, é porque ele não tá 100%. Entrava no segundo tempo, pega o adversário já cansado, e foi o que foi feito. A verdade é essa. A gente não tem o Plata. Quem mais? O Plata jogaria bem ali. Ainda mais contra a LDU, né? O time lá do país dele. O Plata ajuda demais. Mas e aí? O que você diz desse jogo? Convenceu ou não? Tamo junto. Vamos pra cima, porque a gente ainda vai chegar em primeiro e vamos ganhar essa Libertadores. Mas é isso aí. Já se inscreve no canal ASR Fla, ative o sininho e deixa aquele like para ajudar a gente. Até a próxima e não se esqueça, compartilha, comenta, dê sua opinião. Até a próxima, tamo junto, saudações rubro-negra.